E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal na nossa série Jogando Explicando. Você já sabe, deixa aquele like que é muito importante pra gente. Enfrentando o adversário 2361, bandeira da Itália, que jogou a defesa Lecchini, que é 4, cavalo F6, E5, cavalo D5. Lá nos primeiros vídeos do canal a gente jogou uma linha que deu bastante certo, né? Saiu ganho da abertura. Vamos repetir, a gente saiu ganho já na abertura. Vamos repetir essa linha, que é C4, que é um toma. Na outra vez ele tomou, o adversário tinha tomado de C, agora ele tomou de E, que é possível também. Vamos jogar com o cavalo C3. A vitória vale 2 pontos, o empate a gente perde 6. E a derrota 14. Aqui vamos jogar com bispo D3 e cavalo E2. Né? Na defesa Lecchini, as brancas, as pretas gostam de cravar esse cavalo, cavalo F3, bispo G4. Então essa é uma ideia de contra bispo G4 ter F3 aqui. E a cravada não é tão confortável. Ele jogou com bispo F6, vamos jogar bispo E3. Torre 8. Aqui um lance muito bom, né? Muitas linhas da Lecchini, quer dizer, um lance que a gente não é que sempre é bom, né? Mas que a gente gosta de fazer é B3, para matar aquele cavalo de B6 que não vai para frente, né? Então B3. Agora ele pode jogar bispo G4, eu não vou ter F3 porque está caindo o bispo, mas eu posso jogar dama D2, né? Saindo da cravada. Tá tudo mais ou menos defendido. Ele vai jogar D5, C5 e cavalo C8. Reposicionar esse cavalo aqui é uma das ideias favoritas aí dos jogadores de Lecchini. E tentar pressionar em D4. Mas o perigo é sempre ficar sem espaço. Ele está pensando, esse bispo toma, cavalo toma A6, né? Que lance estranho A6 aqui. Bom, agora a gente pode jogar D5. Já que ele deixou, vamos ganhar espaço. Cavalo E5, bispo C2. Vamos tirar o bispo para C2. Agora a nossa ideia é pôr o cavalo em D4. E aquele bispo em G4 vai ficar meio batendo no vazio, digamos assim. E depois a gente tentar aproveitar a vantagem de espaço. Ele mandou C5. E provavelmente a gente vai tomar um passant. O peão de D6 vai ficar fraco. O cavalo lá em B6 está um pouco vulnerável. A dama defende ainda, mas está meio vulnerável. Só não posso jogar H3, que eu levo o bispo toma. Se peão toma, tem um duplo em F3, mas vamos reposicionar o nosso cavalo no centro. Cavalo D4. Tentando... ficando de olho aqui nesses peões fracos dele. H3 agora pode ser um lance, que a casa F3 está coberta, né? Vamos ver como é que ele vai jogar. Se ele jogar D5, C5 parece um bom lance. Ele jogou C5. Agora nosso cavalo pode ir para F5. Bispo toma, né? Sacrificou aqui. Cavalo de E para C4, B para C4, cavalo para C4. Eu tô com problema para defender aqui, é isso? BC4, cavalo por C4, dama D3. Aí bispo por F5. Dama por F5, se ele tomar em C3, eu tomo em H7. Vamos ver aqui, né? Agora
Vamos pagar para ver aqui. A ideia dele é bispo toma e tomar em C3. Mas eu não sei se ele viu que está caindo lá em H7, né? Eu também não vi, né? Se for, é pura sorte. Se der certo isso aqui, né? Mas às vezes a sorte ajuda. Realmente a combinação dele é interessante, mas tinha que pensar mais. Agora, ele pode tomar aqui antes, mas eu dama toma H7, cheque. É obviamente desagradável. E se ele jogar G6 para defender lá, eu tenho tempo de voltar e defender o cavalo. Ah, mas ele pode jogar G6, dama D3, cavalo por E3, F por E3, torre por E3, dama por E3, bispo D4. Ainda que essa posição aí, depois a gente vai ver na análise, parece interessante, digamos assim, para as brancas. Porém, ele jogou aí, tomou em C3. Também não é simples essa posição, né? Não tem o dama H8, rei E7, fica atacando a dama. Se a gente jogar bispo F4, ele toma aqui. Dama H8, cheque, rei E7, bispo G5, cheque. Pode ser uma jogada, porque se F6 tem dama por G7, porém ele tem bispo F6. Dama H8, rei E7, bispo G5, bispo F6. E dama por G7. Esse aqui tá bom, então. Único lance rei E7, bispo G5. Único bispo F6. F6, dama toma, não dá para jogar. E aí dama por G7. A sorte ajudando. Vamos ver aqui qual o lance que ele vai jogar. Eu acredito que esse seria bom se não perdesse a dama. Ele está contando que a dama, se eu tomar a dama dele, ele toma a minha dama. Porém, eu tenho um chequinho aqui em H3 que é bem desagradável e depois vou tomar a dama, né? Acho que é a hora do abandono aqui. De quebra ainda ataca o bispo lá em C3, né? Abandonou. Vamos para a revisão da partida. 2683. Boa vitória aí contra a defesa Alekhine. Ainda que contando um pouquinho com a sorte. E4, cavalo F6, E5, cavalo D5, D4, D6, C4, cavalo B6, ZD6, ZD6. No outro vídeo que eu mencionei foi CD6, cavalo C3, G6, bispo E3, bispo G7, torre C1, roque e B3. Típica ideia aí contra Alekhine, porém ele tomou com peão E. E outra opção, cavalo C3. Aqui o sistema com bispo D3 e cavalo G2 é bom. Cavalo C6, roque, bispo F6. Bispo F6, bispo E3. Aqui esse bispo G4, né? Uma das ideias é jogar com F3. Se bispo H5, eu posso jogar até mesmo cavalo G3 e até mesmo cavalo G3 aqui. Perdão. Se bispo G4, F3, bispo H5, até mesmo cavalo G3, bispo G6, troca, troca e D5, seguido de B3 para jogar contra aquele cavalo, uma posição melhor. Bispo F6, bispo E3, E8, B3, bispo G4, dama D2 está legal.
A6 aqui é um lance que não tem muito a ver aqui com a posição. D5 é o lance da Alekhine. C5, agora o cavalo vem para C8. É a velha manobra, que é a ideia das pretas. Cavalo de 8, F7, E7, cavalo F5, pressionar o ponto D4. C6 realmente não consegui entender. E D5 não foi bom aqui. F3 era um bom momento, agora o bispo está defendido, bom momento para jogar isso. E bispo H5. E agora tanto cavalo E4 como bispo E4 parecem bons lances. Com vantagem, impedindo D5 aqui, com vantagem de espaço boa para as brancas. Porém, D5, cavalo E5. Bispo C2 aqui, já ele ficou bastante ativo, né? Eu deveria deixar ele tomar mesmo esse bispo, a posição ainda é boa. Cavalo G3, cavalo toma, dama toma. A posição das brancas é melhor, muito por conta daquele cavalo em B6 mal colocado. Mesmo que ele vai jogar cavalo D7, agora o bispo tá meio sem casa aqui, né? H3, né? Apesar que ele tem cavalo E5, ataca a dama e volta para D7. Mas a vantagem das brancas de espaço ainda prevalece um pouquinho. Mas a gente quis manter o bispo. E aí ele errou aqui com C5. Bispo toma E2, cavalo toma E2. Se eu tomar de dama, o cavalo fica caindo aqui. Ele tem esse e bispo toma. Cavalo por E2, tem cavalo G4, atacando a torre. Ok, aí eu diria, e de olho no bispo, eu diria, esse bispo D4, bispo D4 leva torre por E2, dama por E2, bispo por D4, eu tenho que tomar o cavalo, se eu tirar a torre, ele devolve aqui em F2, hoje não, joga dama H4, que ameaça mate, depois salva o bispo. Portanto, eu teria que tomar o cavalo, ele toma em A1, toma, mas agora a posição dele já é bem melhor do que antes, está um pouquinho melhor para as pretas, o meu bispo é pior que o cavalo dele quando esse cavalo chegar aqui em E5 ou em C5, por exemplo. C5 não parece bom, eu tomei um passant, também poderia jogar cavalo G3 de novo para H3. B por C6 e cavalo D4 foi ruim. Não é a rota certa aqui, cavalo G3 é melhor. Para jogar H3, de olho em F5. Também melhor seria cavalo E4, de olho no bispo, no peão de D6. E aí ele jogou bem aqui, parece que está certa a combinação dele aqui. C5, cavalo F5. Cavalo de E4, esse lance exclama aqui, com certeza. Mas, assim, é o suficiente, parece só para igualar. Cavalo toma, peão toma, cavalo toma. E dama D3, o computador aponta cavalo H6, cheque. G por H6, dama D3, ameaça o cavalo ir lá em H7, cavalo por E3 e F por E3 aqui. Uma posição muito aguda, né? Os dois têm a estrutura quebrada, abriu a coluna F, está caindo lá em H7, ele prefere um pouquinho as brancas ainda. Dama D3, ele poderia igualar aqui com o bispo toma. Dama toma, e aqui a jogada era G6 mesmo. E aí ele errou. E dama D3, cavalo B2. Eu não tenho nada melhor do que repetir aqui a posição, mantendo a defesa do cavalo de C3, dama D2, cavalo C4, dama D3, cavalo B2, e isso levaria ao empate. Partida complicada. Agora bispo C3 perde a partida aqui. Dama H7, rei F8, dama H8, bispo G5, forçado. Rei D7, se F6, dama por G7 ganha, né? Rei E6. Posso até sacrificar a qualidade aqui, torre A1, bispo toma E1, torre toma E1, cavalo E5, F4 com ataque vencedor para as brancas, né? Se tomar o bispo aqui, o rei vai passear e vai levar mate.
Cavalo C6, dama F7, olha só que passeio desse rei aí. Rei E5, torre D5, rei F3, cheque, opa, cheque, rei E2, cheque, rei E1 e mate. Então, esse bispo F6, que era o lance talvez que ele contasse, tem dama por G7, ganhando. Não dá para tomar a dama que está cravada. Se tomar o bispo, dama toma. E agora vai ter um cheque, vai pegar o cavalo. Se rei D7, cheque. Ataque duplo. Rei F8, dama H6, rei G8. Está levando mate aqui no bispo H7. Rei H8, bispo G6, rei G8, dama H7. E dama toma F7. Se ele voltar o rei para E7, eu tenho no mínimo dama H4, cheque, pega o cavalo de novo. Vou rei D7. Se eu tomar a dama, ele toma minha dama. Porém, tem um cheque chato em H3. E aí ele abandonou. Vai ficar com a dama menos. Então, mais uma partidinha aí da nossa série Jogando e Explicando. Se você gostou, então deixa o like. Se inscreva no canal. A precisão da partida, 92% das brancas, 81,3% para as pretas. Uma boa partida até, interessante. Se você gostou, então deixa o like, se inscreva no canal, que é bastante importante aí para a gente. Valeu e até a próxima.